Então vamos lá, a segunda questão na tela, vamos ver do que se trata a segunda questão, que eu mesmo... Deixa eu botar aqui na segunda questão, já botou aí, voz? Já. Segunda questão bem tranquila, da Universidade Federal do Paraná, diz assim: considere as seguintes alternativas sobre a sociedade e a economia açucareira entre os séculos XVI e XVII, no período colonial brasileiro. Veja, essa é a segunda questão. Vai falar um pouquinho mais sobre a sociedade açucareira. É um assunto que cai bastante, que o Enem cobra bastante. Vamos analisar de uma por uma, saber o que é que está certo e o que é que está errado. Bom essas questões, porque aí a gente conversa sobre vários assuntos diferentes da sociedade açucareira. Bom, a primeira frase diz o seguinte, leia comigo, por favor, vai. O período de produção açucareiro pode ser compreendido em seus aspectos econômicos como a primeira iniciativa de colonização do Brasil, em que o açúcar era o principal produto no comércio com a metrópole. Ou seja, o Brasil era colônia e tinha o açúcar como esse principal produto com sua metrópole, que era Portugal. Cara, essa daí não tem nada que indique erro. O produto, o açúcar brasileiro, tá? No aspecto econômico, foi realmente a primeira iniciativa de colonização. Eu me lembro que eu falei isso. Eu lembro que eu disse que eles escolheram o açúcar para produzir, porque era um produto muito lucrativo, então, com certeza correta. 2, vamos analisar 2. Então, bote aí, V, né, verdadeira. De 1630 a 1654, então aqui eu já passei da União Ibérica, né? Ó, se você olhar aqui a data no quadro, de 1630 a 54, é o final da União Ibérica já passando. Os espanhóis controlam as fontes brasileiras de produção de açúcar em Pernambuco, com o apoio dos indígenas e dos escravos, que podiam viver sob uma administração política mais tolerante aos seus costumes religiosos. Isso é falso. Os espanhóis, eles controlaram o nosso açúcar nesse período aqui. Foi o período em que eles entraram na União Ibérica e eles vão expulsar, são os espanhóis, e aí aquela coisa que eu falei para você, sobre a Holanda. Por que eles vão ser expulsos? Porque os espanhóis odiavam os holandeses. Na verdade, os holandeses, Países Baixos, já pertenceram à Espanha. E eles tinham se libertado, tá certo? Tinham decretado sua independência. Então, o rei da Espanha, quando ele conquista Portugal, ele não se mete muito nas coisas do Brasil. Mas uma coisa ele diz: eu não quero holandês cuidando da produção do açúcar brasileiro. E aí é onde há a expulsão dos holandeses. Por isso que os holandeses depois voltam e invadem o Brasil. Mas eu vou te dizer uma coisa: os espanhóis, eles controlam o açúcar no período da União Ibérica. Depois, e perceba aí que ele já bota 1654, já essa data está errada. E não tem apoio de indígena, nem muito menos de escravos. Tá? É engraçado que nesse período das invasões, os escravos aproveitaram essas invasões estrangeiras, isso é bem interessante você saber, para poder fugir. Então, com toda a confusão que existia entre os estrangeiros que estavam invadindo, e o Brasil teve invasões francesas, invasões holandesas, tá certo? Os escravos aproveitavam essa disputa, essas brigas, essas guerras, e eles fugiam, tá certo? Houve uma quantidade de fugas muito grande, então a 2 está errado por esse motivo, tá bom? Vamos ver a 3. O declínio da economia açucareira ocorreu após a expulsão dos holandeses, que investiram na produção de açúcar nas Antilhas. Olha aquela dúvida que eu tirei na primeira questão, servindo para resolver a 3. Olha aí, exatamente o que aconteceu. Quando os holandeses foram expulsos do Brasil, o que acontece? Eles vão aprendem já ter feito o açúcar, eles passam um tempo aqui no Brasil, principalmente a administração do Maurício de Nassau, que é uma administração muito boa, por sinal, no sentido de quê? Muito boa no sentido de quê? Vamos analisar. No sentido de ele simplesmente chegar aqui no Brasil e dizer para os senhores de engenho: olha, eu vou te dar total condição, eu sou um invasor, mas eu sou melhor até do que os espanhóis. Eu vou financiar o seu açúcar
como eles não fazem. Eu vou dar liberdade de culto religioso a quem tinha que se esconder, porque os espanhóis são altamente católicos. Então, os holandeses já diziam assim, você que é judeu, você que tem outra religião, pode aparecer. Eu não vou condenar você por causa disso. Então, o Maurício de Nassau tem uma administração muito interessante, mas esse interesse era exatamente para deixar um momento de paz, deixar um momento propício para eles fazerem o quê? Aprenderem o que eles vieram fazer aqui, ou seja, aprender a plantar, aprender a colher, aprender a transformar a cana-de-açúcar em açúcar. E quando eles são expulsos, eles aprenderam, vão produzir isso lá nas Antilhas, lá próximo à Europa, e aí eles começam a vender, produzem um açúcar melhor, é mais próximo da Europa, o transporte era muito caro, você tinha que vir buscar na América, naquela época os navios demoravam de 45 dias mais ou menos para poder vir da Europa para cá. Imagina 45 dias para vir, 45 dias para voltar. E eu plantando lá nas Antilhas, era bem mais próximo, então barateava mais o custo. Então quer dizer que eu tinha lá dos holandeses um açúcar de melhor qualidade e um açúcar mais barato. Então o que aconteceu com o açúcar brasileiro? Houve um declínio total da economia açucareira. Para sorte de Portugal, vão descobrir ouro, os bandeirantes vão descobrir ouro nas matas brasileiras. E aí vai começar um novo ciclo econômico, só que esse ciclo da mineração, esse ciclo do ouro, ele vai adentrar mais o sertão, mais o interior do Brasil. Ah, beleza isso? Tranquilo? Então, essa 3 realmente é certa. Perceba como uma opção eu falo sobre vários assuntos. Perceba que não é só a análise da opção. Eu também tenho todo um estudo, é como se aquela opção fosse o fio condutor para eu analisar muitas outras coisas e você, na hora do Enem lá, você dizer, o professor falou sobre isso. O professor disse isso. Você vai lembrar, vai marcar, vai acertar e vai passar. Até rimar, rimou.